A paz, meus queridos, hoje terça-feira, dia 16 de dezembro, um dia abençoado, que Deus venha assim derramar as bênçãos do céu sobre nossas vidas e que esse vídeo possa te alcançar e falar contigo. E hoje eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37. Depois você lê o capítulo todo. Eu vou deixar apenas o versículo 5 e o 24, que diz o seguinte: Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E tomando, lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Porque o objetivo dos irmãos de José era matá-lo. Como a cova estava vazia, eles sentaram depois, comeram pão e pensaram o que fazer agora com José. Até que veio ali uma caravana do Egito, né, e o venderam como escravo. E meditando um pouquinho para os dias de hoje, que não é diferente, né? Por que a gente vai na igreja? A gente não vai para viver uma religiosidade. A gente vai para a igreja para ouvir o Pai falar conosco. A gente vai na igreja para sentir o abraço do nosso Pai. A gente vai na igreja porque a nossa alma necessita ouvir o nosso Pai. Então, a gente tem que ter essa mente aberta para quê? A gente precisa ir à igreja, participar dessa comunhão em Cristo. O que isso tem a ver com a passagem que você leu de José? José era um filho muito amado pelo seu pai, muito amado. E isso causou uma inveja terrível dos seus irmãos. Quantos de nós passa por isso? Quantos de nós passam pelo mesmo processo que José passou? Passamos ou não passamos? Gente, eu passei muito isso. E passo até hoje. Passamos até hoje. E José não foi diferente, só que Deus tinha plano na vida de José. O problema é que José era muito inocente e ele falava os sonhos de Deus. E isso irritava ainda mais os seus irmãos. E os irmãos de José percebiam que o pai amava mais ele. Não é que o pai de José amava mais José. É que José o tratava com respeito. José era um filho amado. E depois você lê como que era os irmãos de José, as atitudes, os pensamentos, as palavras. Então, os irmãos de José tinham tudo que não agrada a um pai ou a Deus. Né? Tanto é que fizeram isso com o próprio irmão. Então, para e pensa. Um pai ama demais os seus filhos, mas ele age também conforme a atitude também dos filhos, né? Então aqui eu creio que o pai de José tinha um carinho especial, porque José era aquele filho que todos nós sonhamos, um filho educado, um filho de Deus, que tem sonhos de Deus, que tem as promessas de Deus e permite Deus falar. Porque tem pessoas que não permitem Deus falar com ela. E se Deus falar, se revolta. Então, o que essa palavra nos traz é que os irmãos fizeram tudo isso com ele, levaram a túnica manchada e rasgada para o pai, dizendo que ele havia morrido, sido atacado por uma fera. E esse filho estava como escravo no Egito. Passou um processo grande.
processo até chegar governador, é tão bom ser governador, né? Eu quero ser como José. Eu quero governar. E a gente está preparado para passar por tudo que José passou? Gente, às vezes uma dor de cabeça, nossa, já não alegra muito o nosso dia. Imagina ficar 15 anos numa prisão, inocente, ser acusado injustamente para ser governador. Então a gente tem que ter consciência que sim, nós precisamos estar na igreja, sim, para estar pertinho do Pai. Precisamos iniciar nosso dia já falando com o Pai, porque quando estamos pertinho do Pai, o Pai nos protege, o Pai fala conosco, Ele nos dá direção, discernimento, Ele já organiza o nosso dia. Então, o que eu quero passar nessa mensagem? Que cuidem o que vocês falam. Mas é meu irmão. A boquinha tem que estar fechada. Tenham a boquinha fechada. Não falem. Você ama seu irmão, continue orando pelo seu irmão, seus irmãos. Façam, né, o que é normal a gente fazer por qualquer irmão. Mas mantenha os segredos de Deus, você e Deus. Não conte os planos de Deus para ninguém além de Deus. Cuidado. Na verdade, hoje é um vídeo sobre um alerta. Eu vivi isso, experiência própria. O meu pai, ele tinha um amor muito grande por mim. Ele sempre deixou muito claro que ama todos igualmente, mas ele tinha um carinho e um amor especial por mim, porque ele sempre deixou isso muito claro. Eu sempre o respeitei, nunca tive qualquer falta de respeito, diferentemente dos meus irmãos, que não veem dessa forma e acham que eu sou a preferidinha do meu pai. E não é, gente. Eu digo para vocês que eu vi e vivo na pele algo semelhante à vida de José. E quando meu pai adoeceu, eu senti na pele. Eu senti na pele, gente, o que José passou. O que esses irmãos fizeram com José. A vontade era me lançar numa cova, sabe? Mas existe um Deus que guarda, existe um Deus que protege, existe um Deus que conhece e examina o nosso coração, nossa mente. De Deus ninguém escapa e ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus, gente. E meu pai partiu comigo. Comigo. E ele sabia do amor que eu tinha e eu sabia do amor que ele tinha. Era um amor de pai e mãe. Meu pai era um pai e uma mãe para mim. Uma pessoa sempre sábia. Pensa numa pessoa tranquila que me ensinou tudo. Ele me ensinou a ser gente. Me ensinou a ser educada, me ensinou a ser uma pessoa melhor. E hoje eu digo, eu quero ser essa pessoa como meu pai foi. Então meu pai me deixou um exemplo muito lindo. Mas vocês acham que os meus irmãos estão felizes? Não. Porque o que Deus tem com você é um particular. Isso causa muita revolta, muita inveja, muito ciúme. Mas eu venho pedir que você continue firme, porque Deus vai realizar o propósito na sua vida, na minha vida. Aqueles que esperam no Senhor alcançarão vitória, alcançarão misericórdia de Deus. E eu quero deixar essa palavra, que Deus abençoe seu dia. Em outro vídeo eu concluo um pouco mais. Deus abençoe. Amém.